Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo. Estamos aqui com o nosso coração em paz, reunidos com o pensamento elevado até a Jesus, com o coração aberto a Deus nosso Pai, para juntos neste momento acolher uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo em nosso coração. Então sejam todos muito bem-vindos, que hoje possamos ter um domingo de muita paz, um domingo de muita fé para todos nós e também proteção para os nossos passos. E é justamente este o nosso tema de hoje, meus irmãos, proteção de Deus para todos nós. Porque, meus irmãos, todos estamos sujeitos a nos deparar com certos perigos ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa semana. Então, devido a isso, a estarmos sujeitos a passar ou a enfrentar um perigo ou outro, nós, ao acordarmos, o primeiro pensamento elevado a Deus que nós temos, geralmente nós pedimos a Deus proteção para aquele dia que se inicia, proteção para os nossos passos, para as nossas decisões, mas nós rogamos essa proteção a Deus com um coração muito humilde. O coração humilde que compreende que a vontade de Deus é sempre perfeita. Então a gente pede proteção, mas compreende que se algo acontecer em nosso dia ou se depararmos com algo desafiador ou perigoso, nós sabemos que Deus sempre cuidará de nós. Então, quanto a isso, queria aqui até compartilhar conosco as palavras do nosso querido Allan Kardec, palavras essas que ele destinou a todos nós nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec coloca pra gente: pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos esperamos. Meus irmãos, a essência do que Allan Kardec coloca aqui para nós é muito importante, muito proveitoso para a gente refletir. Porque ele firma dizendo assim: olha, pelos perigos que nós corremos, pelos perigos e desafios no dia a dia que nós nos deparamos, sempre conseguimos perceber o quanto ainda somos frágeis, o quanto ainda somos fracos. Muitas vezes o orgulho, ele fala muito alto em nosso coração e achamos que podemos tudo e achamos que somos ali melhores em tudo, também acreditando que podemos tomar qualquer atitude, qualquer decisão e não temos receio ou ponderamos a consequência daquelas atitudes, daquelas decisões que estamos tomando. O orgulho nos cega de tal forma que tomamos atitudes muitas vezes perigosas em nossa vida, em nosso dia a dia, e não ponderamos as consequências dessas atitudes. Então, quando nós enfrentamos um perigo, quando algo ali nos aparece como desafiador no nosso dia a dia, o orgulho, ele vai ali diminuindo. E conseguimos perceber o quanto somos frágeis, o quanto ainda somos almas pequeninas e que a nossa vida está nas mãos de Deus, como nos diz Allan Kardec. Porque, como dissemos, o orgulho faz com que a gente acredite que podemos tudo e muitas vezes nos colocando em uma posição
que não ocupamos. E aqui estou dizendo, meus irmãos, de posição perante Deus, nosso Pai. Nos esquecendo que é Deus que governa tudo, Deus que cuida de tudo e que a nossa vida está nas mãos de Deus. E aí Allan Kardec, ele continua aqui colocando pra gente sobre esse aspecto: não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos, assim o grande como o pequeno. Não há privilegiados perante Deus. Não é somente alguns que enfrentam um perigo e outros não enfrentam, porque os que não enfrentam são privilegiados. Não. Para Deus, todos somos iguais. Para Deus, um perigo que acontece com um desafio que acontece com um filho, pode também, futuramente ou em algum momento, acontecer também com o outro. Sem privilégios para nenhum dos filhos, porque isso também depende muito do nosso plano reencarnatório. Mas hoje, meus irmãos, hoje nós gostaríamos de compartilhar aqui conosco uma prece para proteção, para o nosso dia, para os nossos passos, porque como nós refletimos aqui inicialmente e como também o nosso querido Allan Kardec coloca para nós rogamos proteção a Deus, mas a nossa vida está nas mãos do nosso Pai. Então, ao mesmo tempo que a gente roga proteção humildemente, temos que manter o coração sereno, o coração com muita fé, com muita confiança que o que nos ocorrer, Deus está nos protegendo, que o que nos acontecer tem um propósito divino, algo vamos aprender com aquilo, algo nosso espírito vai superar passando por aquele momento. Então, meus irmãos, hoje aqui vamos compartilhar uma prece que todos podemos fazer ao longo do dia ou no início do nosso dia, lembrando só que no final da passagem que está inspirando a nossa reflexão de hoje, que é a passagem lá do item 34 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós também encontramos uma prece para proteção que Allan Kardec coloca ali para a gente. Então, a todos os irmãos que desejarem, essa prece ela é lindíssima e ilumina o nosso coração. Mas hoje aqui nós vamos compartilhar uma prece com as nossas palavras, meus irmãos, rogando humildemente a Deus proteção para o nosso dia, para os nossos passos, rogando para que Ele possa nos guiar pelos melhores caminhos e o caminho que Ele deseja para nós. Então, meus irmãos, vou convidar a todos para fecharmos os nossos olhos da vida material, elevar o nosso coração até a Deus, nosso Pai, e todos aqui, juntos, neste momento, possamos rogar a Deus, amado Pai. Agradecemos por mais um dia que se inicia. Peço-lhe humildemente que me proteja com o teu imenso amor. Por onde eu for, que o Senhor esteja guiando os meus passos, protegendo os meus caminhos, iluminando as minhas decisões. Se for a tua vontade, que eu possa iniciar e terminar em segurança o meu dia, recebendo as tuas bênçãos de proteção. Jesus, se algum perigo eu enfrentar, ampara-me, me dê a força de aguentar com fé o que preciso passar. Bons espíritos, protejam-me. Jesus, guia-me e guarda-me com todo o teu amor, hoje e sempre, que assim seja. Amados irmãos em Jesus, que esta prece, essa simples prece, possa ser fixada em nosso coração, pois somos
tão pequeninos ainda de alma, somos espíritos ainda muito frágeis moralmente, a nossa força interior ainda é pouquinha. Por isso nós rogamos a Deus que Ele nos proteja, que Ele nos guie, que a gente possa iniciar o nosso dia e terminá-lo em segurança, segundo a vontade de Deus. Bom, meus amados irmãos, vou convidar para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje, lembrando que essas palavras foram inspiradas, como a gente disse, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 34, e também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade Luminares, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, um domingo de muita proteção, de muita paz com Jesus para todos nós. Que assim seja.